Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos ler Parashat Vayera. Parashat Vayera começa falando sobre a dedicação do Avraham para receber visitas, até o ponto que no terceiro dia depois que Avraham fez o Brit Milá dele, que Hashem queria fazer um favor para o Avraham, para ninguém atrapalhar ele. Hashem fez um mundo muito quente para ninguém sair de casa. E Avraham, tão dedicado para receber visitas, estava sentado lá na porta da tenda, aguardando visitas mesmo nesse dia impossível. E até que finalmente Hashem tinha piedade do Avraham, Hashem mandou 3 anjos para visitar a casa do Avraham. Esses 3 anjos, a gente sabe que cada um tinha uma função. Um tinha uma função de avisar Avraham e Sará que vai ter um filho. Outro tinha a função de destruir Sedom, Amorá, Gemora, e as cidades no redor. E o terceiro tinha a função de salvar Lot. Então, logo depois da história que os anjos avisam Avraham e Sará que eles vão ter um filho, a Torá continua falando que os anjos continuaram da casa do Avraham e foram para o Sodom. Mas no meio, a Torá interrompe entre as duas histórias, e lá a Torá diz que Hashem fez um comentário desse. Hashem falou: vou esconder do Avraham o que estou fazendo, o que eu vou fazer daqui a pouco, vou destruir Sodom. Avraham vai ser um povo grande, que é dativo, porque eu conheço Avraham, eu reconheço Avraham, porque ele vai ensinar os filhos e os descendentes dele, e eles que vão seguir no caminho de Hashem para fazer o certo. E logo depois a Torá continua com a história da destruição do Sodom. E a pergunta bem óbvia que surge é a seguinte: o que Sodom tem a ver com Avraham? Sodom era exatamente o oposto do Avraham. Sodom talvez era o lugar que mais contradizia a filosofia do Avraham. Então, por que Hashem achou tão importante avisar Avraham que ele vai destruir Sodom? E ainda mais, Hashem diz: eu reconheço Avraham porque ele vai ensinar seus filhos e seus descendentes. A gente sabe que Avraham passou 10 testes dificílimos. Então, falta motivos porque Avraham tem que ser reconhecido por Hashem. Avraham era a pessoa mais dedicada a Hashem. Então, por que Hashem escolhe? Quando ele justifica porque ele escolheu Avraham, porque ele reconhece Avraham como uma pessoa especial que tem que ser avisado, porque Hashem diz que o motivo é que Avraham vai ensinar seus filhos a andar no caminho de Hashem. A gente vê daqui um ponto impressionante. Avraham, nesse ponto, ainda não tinha filho. E mesmo assim, Hashem diz que eu reconheço Avraham porque ele vai ensinar seus filhos e os descendentes para seguir no caminho de Hashem. E o que isso tem a ver com Sodom? Pessoas passam coisas na vida que não sempre eles sabem explicar o que está passando. Mas tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que passam e continuam não entendendo.
E tem pessoas que para eles, cada coisa que passa na vida, um ensinamento. Eles têm conteúdo, o que passar daquela ocasião. A maioria das pessoas vivem no mundo, as coisas passam, coisas acontecem e às vezes a pessoa ele prefere nem contar o que ele passou, porque ele só olha nele mesmo, nos sentimentos mesmo, como ele se sentiu, como foi difícil. Baruch Hashem que passou, deixa isso para a história. Os descendentes nem precisam saber o que eu passei. Poucas pessoas, quando passa qualquer coisa na vida, ou quando vê algum acontecimento que acontece no mundo, entendem que Hashem está controlando tudo. E se aconteceu alguma coisa, é Hashem que está falando. Tem aqui uma lição para aprender. Tem aqui uma coisa para mudar. Tem aqui uma coisa para nós abrirmos nossos olhos. Bom, pega o pessoal dos Dom. O pessoal dos Dom, mesmo Lot, que foi salvo desta grande destruição, a gente sabe o que ele passou para os descendentes dele. Talvez eles tenham a história dos Dom nos livros da história deles. Mas Lot não passou para os descendentes dele o fato, por exemplo, que o que salvou dele era a mitzvah de receber visitas. Se Lot ia comportar que nem toda a cidade que ele estava morando e não receber visitas, ele não ia receber os anjos e nunca seria salvo. Lot não somente que não repassou essa história para os filhos, não somente que não ensinou os filhos que foi essa mitzvah que salvou ele. A gente sabe que a Torá diz que lo yavo amani u moavi bikal Hashem. Os netos do Lot, que eram Amon e Moav, filhos, netos, uma bagunça, a Torá diz que eles não podem entrar no povo judeu. Diz a Torá, porque quando vocês saíram do Egito, eles não saíram para te oferecer água e pão. Tá bom. Porque isso é tão horroroso que não pode entrar nenhum convertido, nenhum ger de Amon ou Moav no povo judeu. Isso é um ato que pode ser consertado. Diz a Torá, não. Amon e Moav são dois povos que viveram no mundo com o livro dos ensinamentos da história, o livro deles é vazio. Eles não repassam nada. Eles não repassam desde Lot que o que salvou eles é receber visitas. Prova é quando vocês passaram lá perto deles e vocês pediam água e pão, eles não estavam dispostos a te dar. Eles não repassam nada do passado. E do outro lado, nós temos Avraham. Diz Hashem, um acontecimento desse não posso descobrir de Avraham. Não posso esconder de Avraham. Porque Avraham é aquele tipo que ele vai analisar por que isso aconteceu. Ele vai analisar por que eles estavam errados. Avraham não vai olhar as pessoas dos Dom com olhar de vingança, com olhar de, que bom, eles não concordam comigo, então olha, viu, Hashem destruiu eles. Não. Avraham vai usar isso como um aprendizado,
como uma lição. Avraham vai analisar o que foi errado para ensinar para os filhos, para não repetir aquele erro. Uma coisa dessa, diz Hashem, eu não posso esconder de Avraham. E daqui nós aprendemos que sempre nós temos que analisar as situações que estamos passando. A gente vê, tem situações pessoais e tem situações que o público passa, a comunidade passa, o mundo passa. Quando passa essas coisas estranhas, essas coisas diferentes, é para nós sentar e pensar o que nós podemos consertar. É para nós sentar e analisar o que podia ser errado, para nós não repetir o mesmo erro. É para sentar e analisar aonde foi o teste. Porque eu consegui passar o teste e os outros não. Isso tem que ser repassado para os filhos. Tem famílias que alguém na família uma vez passou um teste grande. Tem famílias que têm histórias como alguém na família colocou tefilim ou rezou no holocausto, mesmo lugar que não podia. Tem famílias que têm histórias como estudar um Torá com dedicação na Rússia, que não podia estudar Torá. Tem famílias que têm história como a pessoa comeu kasher mesmo em situações impossíveis. E essa história passa de geração por geração. Isso que Hashem quer. No Teilim está escrito: Tzadik katamar ifrach. Tzadik é que nem uma tamarera. Qual a diferença entre tamarera e qualquer outro tipo de árvore? Por que é especial o tamar? Mas quando a gente presta atenção, o tamar tem uma característica bem única. Tamar é a única árvore que nós podemos ver que ele começa pequeno, que nem qualquer outra árvore, tem no tronco, tem no que cresce em cima. Ele vai crescendo, você vê que ele está construído de camadas. Você vê as camadas, até lá em cima, você vê as camadas. Cada camada está baseada na camada que está embaixo. Você vê que cada camada, mesmo sendo menor, mesmo sendo mais fina, mas ela carrega o que saiu da árvore desde o começo. Ela levanta e levanta e levanta e levanta ela. Cada camada vai empurrando o que tinha antes para cima. Isso é um tzadik. Tzadik é quem pega os fatos, quem age certo, quem ensina os filhos as coisas certas. E os filhos sabem pegar esses ensinamentos e continua repassando, continua pegando aquela história que aconteceu e levantando para cima. Não é segredo que estamos passando uma situação extraordinária. Estamos passando uma coisa que muitos anos o povo judeu não estava acostumado a passar. Bezrat Hashem vai passar a situação. A pergunta é: o que nós vamos pegar nessa situação? Nós vamos contar uma história de guerra? Nós vamos mostrar jornais? Ou nós vamos ter ensinamentos de pegar dessa guerra? Nós vamos ter ensinamento dos milagres que aconteceu com as pessoas que cumpriram o Shabat, que foram salvos. Nós vamos ter milagres, histórias de pessoas
que de repente, que nunca fizeram mitzvot, de repente no meio daquele inferno que eles passaram, aceitaram fazer Shabbat a vida inteira deles, aceitaram rezar, aceitaram e de repente foram salvos. Nós mesmos podemos pensar como chegamos nessa situação, como estava antes e como está agora, a união que tem. Nós podemos pegar os ensinamentos positivos e repassar. Dessa maneira, Hashem vai olhar para a gente e falar: essa é a pessoa que tem que saber, essa é a pessoa que eu escolho, essa é a pessoa que sabe educar, sabe usar a história para educar, para repassar o certo. Essa pessoa pode ver o mundo que ele está vivendo, pegar os ensinamentos e realmente repassar elas para frente na maneira de tzadik. E assim, nós vamos poder aproveitar essas situações para realmente ter uma descendência decente, na maneira que Hashem quer, na maneira que sempre vai trazer o prazer e orgulho tanto para nós, como para o Am Israel, como para o Hashem. Shabbat Shalom.